Olá pessoal, hoje nós estamos aqui no Horto. Eu sou a Fernanda Cesário, monitora aqui no Horto, e vou estar mostrando um pouquinho do Horto Florestal para vocês. Então a gente está dando continuidade ao programa do PEMEA. Hoje nós estamos aqui no Horto Florestal e nós vamos conhecer um pouquinho do Horto, tá? Aqui esse monumento é o monumento de fundação do Horto Florestal. O Horto Florestal de Bauru foi criado em 1928 pelo então secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Fernando Costa, onde ele tinha a ideia de criar hortos florestais para reflorestar o estado de São Paulo. Aqui nós estamos no museu, no mini museu que nós temos aqui no Centro de Educação Ambiental, onde a gente conta um pouquinho da história do Horto Florestal e a relação dele com a ferrovia, e também uma outra sala de exposições sobre madeiras aqui do Horto Florestal. Então, o Horto Florestal tem uma ligação direta com a ferrovia, já que foi por conta da ferrovia que o horto foi instalado aqui em Bauru. Tá? Aqui a gente tem imagens que mostram o Fernando Costa, que era o então secretário da Agricultura do Estado de São Paulo. E o vereador, que foi a pessoa que indicou o local para ser instalado aqui em Bauru, o Horto Florestal. Aí, aqui também temos o Horto Florestal de Bauru. Ele era um centro de pesquisa também, um local de pesquisa. E o agrônomo Navarro de Andrade pesquisou muito sobre o eucalipto. E o eucalipto é uma das plantas que a gente tem bastante aqui no Horto Florestal. Mais adiante a gente fala um pouquinho sobre ela. Essa daqui é o símbolo da Companhia Paulista, uma das companhias que existiam aqui em Bauru. Que Bauru tinha um entroncamento ferroviário da Sorocabana e da Noroeste do Brasil. E aqui nós temos algumas imagens de plantas, de animais presentes aqui no nosso horto. O Centro Ambiental ele foi inaugurado em junho de 2022, nesta casa que abrigava a casa do engenheiro agrônomo que tomava conta do Horto Florestal. Esse equipamento é o teodolito. Ele era utilizado para verificar o nível do solo para a construção das ferrovias, então para verificar o nivelamento do solo. Esta cadeira era utilizada pelo presidente da Companhia Ferroviária Noroeste do Brasil. Ela foi uma cadeira que estava no Museu Ferroviário e teve um período que pegou fogo. Entretanto, somente o estofado pegou fogo. A madeira, como era uma madeira de lei, não pegou fogo. Essa peça é um molde para fazer o suporte dos sinos.
Antigamente nas ferrovias existiam os sinos grandes que anunciavam a chegada e a partida dos trens. Então esse daqui era um molde onde faziam-se a base para a colocação dos sinos. Bem-vindos ao Museu Ferroviário Regional de Bauru. Na década de 20 ainda não existia energia elétrica, então as estações ferroviárias eram iluminadas com essa lanterna, onde se colocava carvão aqui dentro e colocava-se várias distribuídas ao longo da estação ferroviária. Aqui é o Museu da Natureza e aqui nós temos madeiras, bolachas de madeiras de árvores daqui do Horto Florestal. Então essas desse lado de cá são árvores exóticas e desse lado são árvores nativas, né? A diferença de exótica para nativa é que exótica são plantas que não são da nossa região, já as nativas são plantas da nossa região, que aqui em Bauru é o cerrado, como vocês puderam observar durante a visita no Jardim Botânico. Oi pessoal, eu sou a Marina, estagiária aqui do Horto Florestal de Bauru, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os ecopontos. Os ecopontos na nossa cidade, eles são em número de 9 e eles têm como objetivo o descarte voluntário de lixo. Então o munícipe chega até esse local e descarta o seu lixo. Aí você me pergunta, é qualquer lixo que a gente pode levar no ecoponto? E a resposta é não. A gente leva os lixos apenas que são passíveis de reciclagem. Os tipos de lixo são papéis, papelões, alumínios, restos de podas de árvores e restos de construções civis em pequenas quantidades. E o lixo que não é passível de reciclagem, a gente destina até o aterro sanitário. Depois que os lixos são levados ao ecoponto, eles são destinados às cooperativas, que são lugares que dão o descarte correto para a reciclagem desses materiais. As cooperativas são instituições que dão trabalho para a população e elas são muito importantes por conta dessa finalidade. Os aterros sanitários eles funcionam para a deposição do lixo orgânico. É importante que façamos a separação correta dos lixos para que o aterro sanitário tenha sua vida útil aumentada. Atualmente, em Bauru, o aterro sanitário ele já está desativado e por isso nós munícipes, quando levamos o nosso lixo para o aterro sanitário, esse aterro sanitário fica em Piratininga. E ele funciona da seguinte maneira, como está aqui na foto. Ele é coberto por uma camada geotérmica para a proteção do solo
para que o líquido que o lixo orgânico produz não contamine o solo. E posteriormente, o gás que é liberado, que é o gás metano, ele é liberado de uma forma devagar, para que ele não contamine a atmosfera. O chorume, que é liberado no aterro sanitário, ele é coletado para uma piscina. E lá ele pode ser tratado e devolvido de uma forma bacana para o meio ambiente. Então, quando a gente parte do pressuposto de reciclar ou ressignificar algum material, aqui no Horto Florestal a gente tem alguns exemplos de brinquedos que foram feitos a partir de materiais recicláveis, como esse bilboquê, que é um brinquedo muito simples de se fazer. Esse material é um brinquedo onde você tem o objetivo de colocar as bolinhas de gude aqui dentro. E também você pode fazer porta-lápis ou porta-trecos com alguma outra coisa que você tem aí na sua casa, uma garrafa PET ou algum material que ia para o lixo, mas agora você vai dar um outro significado para ele. Oi gente, eu sou a Nayara, sou estagiária aqui no Horto Florestal de Biologia e eu vou acompanhar vocês na trilha. Vamos lá? Bom, gente, primeiro vamos reparar que olha o tamanho das árvores. Elas são bem grandes, né? Essa árvore, ela é uma espécie que ela é endêmica da Mata Atlântica. Isso quer dizer que ela só existe, então, no bioma da Mata Atlântica e é o Jequitibá rosa. O fruto dessa espécie ele é um pouquinho diferente dos frutos convencionais que a gente tem lá no mercado, que a gente come. Esse fruto ele é seco, o nome dele é pichídio. E há um tempo atrás, os indígenas eles utilizavam esse frutinho para poder se comunicar na floresta. O nome conhecido dele é apito de macaco, que ele faz um barulhinho diferente. Além dessa curiosidade histórica, a gente pode aproveitar e ver também toda essa diversidade que a gente tem em uma simples árvore, que não é tão simples assim também. Aqui a gente pode ver os líquens, né, que é uma associação entre as algas e os fungos, um ali ajuda o outro. Tem esses musgos. Lá em cima tem mais planta, que são as epífitas. E além disso, sempre vai ter algum passarinho lá em cima da árvore. A gente tem abelha, tem borboleta, formiga.
vários outros organismos que eles vivem em conjunto em toda a natureza. E olha só que legal essas manchinhas que a gente tem aqui também. Essas manchinhas, elas são algas terrestres. A gente pensa que a alga, ela sempre vai viver na água, mas não, a gente também tem essa daqui, que ela é terrestre, que ela está vivendo no nosso Jequitibá. E aqui no horto, a gente também tem alguns animais que vivem nesse local. Mas o que é importante falar, a diferença. Lembra quando vocês foram lá no zoológico, que os animais eles são cuidados, eles moram dentro do recinto? Aqueles são animais que eles precisam do nosso cuidado. Já os animais que a gente tem aqui no horto, eles são animais de vida livre, eles não precisam ter um cuidado, esse contato com o ser humano. Esses daqui são alguns exemplos dos animais que a gente tem. Então a gente tem o cachorro do mato, a cutia, o teiu, a raposa do campo, o veado catingueiro, a siriema, o tatu-galinha e o sagui de tufo brancos também. Olha só, galerinha, o que a gente encontrou no meio da trilha. Esse galho, ele caiu da árvore e aqui a gente tem uma bromélia, que é uma planta epífita. E aqui a gente tem uma espécie de árvore que foi a que deu o nome ao nosso país. Esse daqui, ele é o pau-brasil. Essa árvore, ela tem esses espinhozinhos aqui, estão vendo? Que é para proteção da árvore quando ela for jovem. Quando ela cresce, ela acaba perdendo esses espinhos. E essa árvore, ela tem um crescimento demorado. Ela demora até 60 anos para ela poder crescer, ficar adulta e perder, né, esses espinhos. É um crescimento mais lento. E dentro dela tem aquele pigmento vermelhinho, que é a brasilina. E uma coisa que a gente não pode esquecer é que, apesar desse espaço ele não ser nativo, ele continua sendo muito importante para a conservação da biodiversidade. E aí a gente tem aqui as abelhinhas, a jataí, por exemplo. A jataí é uma abelha que ela não tem ferrão e ela é conhecida como abelha melífera. Aqui nesse cantinho a gente tem a casinha, a portinha da casa dela. E um papel muito importante que essas abelhas elas têm na natureza no geral
é a polinização. Então essa abelha, ela vai na flor, vai grudar o pólen no corpo dela, ela vai voar, vai para outra flor, vai deixar ali um pouquinho do pólen e esse pólen vai fazer com todo o processo ali, né, da flor, da árvore, com que acabe em algum momento crescendo outras árvores e esse vai ser um ciclo. Então as abelhas, elas são extremamente importantes para que a gente consiga conservar todo esse espaço. Tanto aqui, né, no Horto Florestal, que é um espaço de uma mata que ela foi plantada, quanto no Jardim Botânico, que também é uma mata nativa. Então, independente do local que essas abelhas, esses organismos estejam, eles são importantes para poder conservar a nossa natureza. Elas realizam uma atividade fundamental para a vida na Terra, a polinização. A polinização é a transferência do pólen das anteras de uma flor para o estigma, o receptor feminino de outra. Para se reproduzir, a maioria das plantas precisa ser polinizada. Ao se alimentarem, as abelhas, sem querer, acabam carregando pólen de uma flor para outra, auxiliando na fecundação, formação dos frutos e sementes, assegurando a variação genética das espécies. E quase finalizando a nossa visita, aqui a gente tem um exemplar de eucalipto. Olha o tamanho dele. Aqui é importante a gente lembrar lá do início da nossa visita, quando a Fernanda disse que o Horto Florestal ele era uma fazenda, um local para a gente poder estudar, fazerem, né, lá naquela época experimentos com as plantas. Então o eucalipto, essa árvore que ela é símbolo do Horto Florestal, ela é uma dessas árvores que foram trazidas para poder estudar os seus benefícios, enfim. E ela tem um cheirinho muito característico. Queria que vocês estivessem aqui para poder sentir esse cheiro gostosinho. Pessoal, essa foi a visita aqui no Horto Florestal. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante e que vocês tenham tido um curso do PMEA muito bom.